bem-vindo ao Saúde Você aqui na TV Caras. Segunda-feira, hora de falar de saúde, começar a semana cuidando do teu bem mais precioso. A gente fala de prevenção, bem-estar, qualidade de vida e trazendo sempre especialistas que vão trazer conteúdos importantes e, olha, com ética, responsabilidade, sempre informando a vocês que o cuidado é importante, mas não substitui o ato presencial. Então é importante vocês procurarem um médico e fazer prevenção, hein, pessoal? Bom, hoje eu converso com o Dr. César Simonari, ele é médico neurocirurgião. E o Dr. César vai falar de um tema que eu já até conversei com alguns especialistas e eu tenho mães de crianças que me acompanham nas redes sociais e que sofrem com a hidrocefalia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. E para falar de um tema, doutor, que assim mexe muito comigo porque eu tenho mães que me seguem que as crianças têm hidrocefalia, eu cheguei a fazer matéria, cheguei a visitar. E é importante a gente trazer até essas informações, porque muitas pessoas que às vezes têm filho pequeno estão enfrentando esse momento agora, não sabem como lidar. Sim. Então vamos esclarecer para as pessoas um pouco sobre hidrocefalia. Sim. Doutor, o que é a hidrocefalia? Então, vamos lá, Duda. A hidrocefalia ela é um acúmulo de líquido dentro do cérebro. Dentro do cérebro a gente normalmente tem umas cavidades que a gente chama de ventrículos e essas cavidades elas normalmente têm líquido. É o mesmo líquido que a gente colhe da espinha quando tem aquela suspeita de meningite, o líquor. O líquor. Tá? E a gente tem algumas situações em que isso pode configurar uma doença que é o aumento desse líquido dentro do crânio. Então os ventrículos ficam aumentados, essas estruturas, todas elas normalmente vão ter um acúmulo de líquor. Tá? E esse acúmulo de líquor é o que configura essa doença, que é a hidrocefalia. E que vai aumentando, muitas vezes, a cabeça da pessoa. Exatamente. Então, a hidrocefalia, quando ela tem essa característica na criança, principalmente, ela vai ter, normalmente, o diagnóstico feito justamente por aumentar a cabeça da criança, antes da cabeça fechar. Mas assim, eu vi casos de crianças, mas pode acontecer em qualquer idade, doutor? Pode acontecer em qualquer idade. As duas idades mais comuns... Pode desenvolver? Nossa. Inclusive, na faixa etária dos idosos, isso é muito mais frequente de desenvolver ao longo da vida. Então, os dois grupos que a gente mais tem é a criança e o idoso. Eu falo que a gente está sempre aprendendo, né? Olha só, 8 anos fazendo programa de saúde, eu falo que cada especialista traz uma informação importante. Então, uma pessoa que, por exemplo, nasceu normal, não tem problema nenhum, ela pode desenvolver a hidrocefalia por um acúmulo de líquor depois de um tempo? Pode. As principais causas que a gente vai ter, e isso vai variar muito de acordo com a idade. Então, na criança, no bebê, normalmente o recém-nascido... Ele nasce. Ele pode nascer com isso, às vezes alguma malformação dentro do útero ainda. Ao longo da vida, normalmente para acontecer a hidrocefalia, ela vai ter relação com alguma outra doença. Então, o paciente pode ter um tumor cerebral secundário, exatamente. Então, acidentes, traumas, algum tipo de tumor, uma meningite, uma infecção. E no idoso, a gente vai ter uma outra condição que tem até um nome diferente, que é a hidrocefalia de pressão normal. Essa hidrocefalia de pressão normal, normalmente, ela vai começar a acontecer depois lá dos 60, 65 anos de idade. Mas então a gente pode ter quadros em qualquer idade, mas que vão ser sintomas um pouquinho diferentes. Quando a gente fala de acúmulo de líquido no cérebro, assusta, né? Fala, nossa, acúmulo de líquido. Mas quais são os problemas que além, por exemplo, do crescimento da cabecinha da criança, mas quais são os problemas que o aumento de líquido ali naquela região podem causar? Então, da mesma forma que a causa varia de acordo com a idade, o tipo de sintoma, né, os problemas que ele vai causar, eles também variam bastante de acordo com a idade. Na criança, que é esse mais comum que a gente pensa, tem essa questão então do desenvolvimento, né? Então a cabeça da criança, enquanto ela não fechou ainda a moleira, né, os ossinhos ainda não grudaram, ela vai começando a aumentar. Então ela tem esse aumento que a gente chama do perímetro cefálico, que aí não precisa nem de exame para avaliar, né? Você vai percebendo só porque a criança está saindo da curva. E junto com isso, como esse acúmulo de líquido ele vai gerar alguma disfunção na atividade do cérebro, são crianças que, se a gente não tratar a tempo, elas podem começar a ter distúrbio cognitivo, então ter uma dificuldade para desenvolver a capacidade ali de falar, de andar, de caminhar, de interagir. E em alguns casos, se isso for um acúmulo muito rápido e a gente não identificar e não tratar a tempo, pode ser até fatal. Então ela é uma doença que ela pode ser esse curso meio devagar, meio lento, mas em alguns casos em que ela acontece muito rápido, a gente tem que agir até em forma ali urgente para tentar salvar a vida da criança. No adulto, na criança mais velha e até em alguns idosos, como tem a ver com uma causa mais secundária, o sintoma ele vai variar muito de acordo com o que está causando aquilo, mas acho que a principal coisa que as pessoas vão reclamar é dor de cabeça. Mas é uma dor de cabeça meio diferente, não é aquela dor de cabeça comum que a pessoa já tinha, costuma ter às vezes um borramento da visão, ou perder a coordenação, é uma coisa que sai um pouco ali daquela dor de cabeça convencional. E no idoso, o idoso é o que tem o sintoma mais diferente, essa hidrocefalia de pressão normal que a gente falou.
Porque os sintomas que eles vão ter normalmente vão ser sintomas, por exemplo, uma dificuldade de memória, ele começa a esquecer das coisas, começa a não lembrar muito bem o que ele está fazendo. Um outro sintoma que é muito comum é incontinência urinária, então não consegue reter a urina, começa a ter que usar fralda ou às vezes não dá tempo de chegar no banheiro. E uma outra coisa que ainda vai atrapalhar é que pode dar uma dificuldade para caminhar. Então a pessoa muitas vezes perde a capacidade de coordenação. A hidrocefalia. E esses três conjuntos de sintoma que a gente falou agora, a incontinência urinária, a dificuldade para caminhar ou da coordenação motora e principalmente a alteração de memória, são os sintomas que vão ser mais comuns nessa hidrocefalia de pressão normal. Eu tenho uma pergunta, não está aqui no meu roteiro, mas eu fico lembrando das coisas que as pessoas me perguntam nas redes sociais, o pessoal me pergunta muita coisa. Sim. E na hidrocefalia, teve uma mãe que me perguntou, porque tem uma criança com hidrocefalia que colocou uma válvula, alguma coisa, e a cabecinha da criança não cresceu na proporção que a filha dela cresceu. E ela queria que eu falasse um pouco sobre isso. Explica pra gente um pouquinho, doutor, qual o tratamento que de repente pode evitar que a cabecinha da criança cresça tanto? O tratamento da hidrocefalia, de modo geral, independente da idade, ele é bem parecido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse excesso de líquido. Para tirar o excesso de líquido, a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de derivação. A derivação ela é uma válvula, ela é um dispositivo que hoje em dia ele é quase todo de silicone, com algumas molinhas ali de metal que controlam o fluxo, a pressão. A gente costuma passar isso dentro da cabeça da criança, então vai um catéterzinho lá dentro, ou do adulto. Esse catéter ele fica todo por dentro da pele e a gente coloca esse reguladorzinho de pressão normalmente aqui atrás da cabeça. E segue um outro catéter que aí ele pode ir para diversas partes do corpo. A mais comum é ir para dentro do abdômen, que é o local onde a gente vai poder depositar esse excesso de líquido. E aí uma vez que você tira o excesso de líquido ou que você alivia a pressão que está aumentada pelo menos, a gente já consegue ter uma boa melhora dos sintomas e muitas vezes controlar a evolução da doença. Mas é controle, não é uma doença que tem cura, né? Então, é importante procurar um especialista, conversar, porque assim, tem que ter uma indicação, né, doutor? Aí é só o especialista no momento da consulta que vai avaliar. Agora, quando o senhor falou dos sintomas, dos últimos casos que o senhor falou, do xixi, da dificuldade de andar, quando o senhor citou alguns sintomas, não fica um pouco parecido com Parkinson, com Alzheimer? Não dá uma lembradinha ali nesse tipo de doença? Inclusive, esse, na verdade, é um dos maiores diagnósticos diferenciais que a gente tem. E aí, dessas doenças todas, na verdade, o Alzheimer acho que é a que mais confunde, né? Os quadros de demência, de alteração de memória. Como ela é uma doença que ela pode dar essa alteração de memória bastante importante, a gente considera ela como sendo um dos diagnósticos diferenciais tratáveis. Porque o Alzheimer é uma doença que também não tem cura, mas é difícil de controlar a evolução. Os remédios, eles são remédios que não têm muito controle. E, de repente, às vezes a gente está começando com um Alzheimer que está progredindo muito rápido, que tem algumas características meio diferentes ali, e na hora que você vai fazer a investigação, você descobre que era uma hidrocefalia de pressão normal. E aí, tratando, às vezes, o paciente melhora. Entendi. Então, é uma doença que é importante a gente tentar diferenciar, a gente tentar ir atrás de investigar. Só que o que é mais interessante de tudo, como a gente pega pacientes nessa doença que são mais idosos, é muito comum eles terem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, ele pode ter o Alzheimer e a hidrocefalia, ou pode ter um Parkinson e a hidrocefalia. Como que faz, nesse caso, para identificar que é uma hidrocefalia de pressão normal, então? Principalmente exame, né? Então, exame é o que a gente vai precisar, só que a escolha dos exames é o que você já comentou, depende muito da avaliação do especialista. Como é uma doença que não é muito conhecida, mesmo entre os especialistas, ela muitas vezes acaba passando batida. Então, a hidrocefalia de pressão normal, ela costuma demorar para ser feito o diagnóstico justamente porque a gente tem essa confusão com as outras doenças. Então, quando tem um quadro, por exemplo, de Alzheimer, um quadro de Parkinson, um quadro neurológico, vale a pena procurar um especialista que seja bom ali, que tenha o conhecimento daquela doença que a gente já está suspeitando, mas que tenha um conhecimento um pouquinho mais amplo ali para lembrar dessas doenças. E no caso da hidrocefalia de pressão normal, praticamente sempre você vai precisar de um neurocirurgião, que é o momento que a gente vai começar a investigação com os exames mais detalhados. Os principais exames que a gente vai fazer são os exames de imagem. A gente precisa normalmente de uma tomografia ou de uma ressonância, justamente para conseguir enxergar o aumento de líquido, não dá para ver dentro da cabeça, né? E no caso específico da hidrocefalia de pressão normal, a gente pode ter alguns exames a mais ali que a gente pode fazer, que são exames mais funcionais. O exame melhor que a gente tem para isso é um exame que a gente chama de TAP test. Esse TAP test é uma coleta igual aquela coleta de líquor aqui na região lombar, igual do líquor, só que ao invés de coletar só uma amostra pequenininha para ver se tem infecção, a gente faz como se estivesse esvaziando o tanque. Tira lá 40, 50 ml, o que é bastante para essa coisa. A gente tira normalmente 5 ml para fazer o exame de meningite. Para isso a gente tira 40, 50 ml.
E o mais importante, antes de tudo, a gente faz uma bateria de testes. Então você faz lá teste de memória, teste de atenção, teste de mobilidade, então a gente pede para o paciente andar, levantar. Isso tudo ali no consultório, né? Por isso que o exame no clínico consultório, é importante, né? Exatamente, para fazer essa triagem. E esse exame normalmente a gente envolve uma equipe grande. Normalmente Entendi. vai psicólogo, vai fisioterapeuta, às vezes fono. Então tem bastante gente que se envolve. E é sempre cirúrgico, doutor, esse tipo de tratamento? Praticamente sempre. Sempre que a gente tem a suspeita da hidrocefalia, a gente não tem muita outra maneira de tratar Sim. ela. A cirurgia principal é essa que a gente comentou da válvula, né? Então, a DVP, que a gente fala, que é o nome, a sigla ali, que todo mundo acaba lembrando ali. Os pacientes falam, eu tenho uma válvula, eu tenho uma DVP. Existem outros tratamentos cirúrgicos, mas como a gente precisa tirar aquele líquido ali de alguma forma, é muito raro uma Sim. causa que dê para tirar o líquido sem operar, sem fazer cirurgia. Essa DVP é a mais comum, em alguns casos, principalmente naqueles secundários que a gente falou, então vai ser mais para o adulto ali no meio do caminho, ou para algumas crianças um pouco mais velhas, a gente tem algumas opções como, por exemplo, a endoscopia cerebral. A gente pode entrar com uma câmera dentro desses ventrículos, procurar algum lugar que esteja obstruído, um lugar que a gente consiga muitas vezes desfazer a obstrução. Mas praticamente sempre é cirúrgico. Doutor, para encerrar a pergunta que não quer calar, a gente fala de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Sim. Tem como prevenir essa doença? Na prática, não. Na prática, não. Na prática, não. Na criança, não é exatamente prevenir, mas o diagnóstico precoce, então o acompanhamento do pré-natal é essencial. A hidrocefalia, muitas vezes, ela pode ser identificada já no útero, então durante a gravidez, durante a gestação. Inclusive, hoje em dia, a gente tem algumas técnicas novas sendo desenvolvidas, né? Algumas não são nem tão novas, mas estão começando a chegar agora, em que é possível, muitas vezes, fazer até cirurgia dentro do útero, enquanto a mulher ainda está grávida. Olha, então, gente, o bebê já nasce numa condição melhor. Como isso ainda não é muito disponível, muitas vezes a gente faz a cirurgia logo depois que o bebê nasce. Tá. Tem alguns casos, por exemplo, que vem associado com uma outra doença que a gente chama de mielomeningocele, que é quando as costas não fecham, né? As costas não fecham. E muitas vezes ela vem junto, Vem né? junto, exatamente. Então a gente muitas vezes faz o fechamento logo que nasce dessa mielomeningocele e a hidrocefalia depois de algumas semanas, muitas vezes. Para essa tem uma prevenção, que seria usar o ácido fólico adequadamente durante a gravidez. Sim. No caso já do adulto e do idoso, a gente fala muito mais em diagnóstico precoce do que necessariamente prevenir. Suspeitar logo, procurar logo o especialista para conseguir investigar, é o que ajuda muito. Bom, mulherada, vocês aí que estão na fase de gestação, é muito importante acompanhamento profissional. Faça o seu pré-natal, tome o ácido fólico, siga orientações médicas, porque você pode sim cuidar do seu bebê enquanto ele está sendo ali formadinho e ter uma gravidez tranquila, caso apresente algo, você já correr para fazer o tratamento, tá? Não espera para depois o que você pode fazer, inclusive hoje. Doutor César Simonari, obrigada pela sua presença mais uma vez. Uma ótima viagem. Muito obrigado. Tá indo para Harvard, olha só. Isso aí. A gente traz especialistas muito renomados, conceituados aqui no Saúde Você. O Dr. César é um deles e eu fico muito feliz em recebê-lo aqui no Saúde Você. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. E agora a gente continua falando de saúde com vocês. E a gente continua falando de saúde com vocês. Agora, falando sobre o mês que faz menção ao diagnóstico precoce do câncer de mama, nós convidamos a doutora Fabiane Gama para falar sobre ginecologia regenerativa e aproveitar para dar um recado sobre o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de mama. Tudo bem, doutora? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, seja sempre bem-vinda. Obrigada. E um mês em que a sua especialidade, ela é uma especialidade que as pessoas têm buscado muitas informações, vocês têm feito muitos alertas com relação aos exames preventivos, as pessoas fazem muitos exames preventivos, você percebe que as pessoas culturalmente estão preocupadas com a saúde, doutora? Sim, hoje as mulheres, a gente bate muito em cima desse tema, né? E as mulheres procuram se cuidar e se examinam também, que isso é muito importante, né? E eu acho que essa campanha, esse mês, todo mundo fica muito... todo mundo fala bastante no Outubro Rosa, isso chama bastante atenção, e os pacientes que não fizeram os exames durante o ano fica mais atenta, vai, procura e fazem muito diagnóstico ainda esse mês, sabia? É importante a gente lembrar, e a doutora está aqui para confirmar, que assim, apesar de ser um mês que faz menção ao Outubro Rosa, que é o diagnóstico precoce do câncer de mama, mas é importante fazer exames preventivamente sempre, né, doutora? Fazer o Papa Nicolau, fazer os exames preventivos, fazer o autoexame das mamas. Então, existe uma periodicidade que o paciente deve ir ao consultório, né? Sim. E não só quando chega outubro e falar, agora é a hora. Não, com certeza. Todo ano tem que procurar o ginecologista para fazer suas avaliações de rotina, né?
Tá certo. Gente, quero dar um recado para vocês, é o seguinte, quando a gente fala de diagnóstico precoce do câncer de mama, existe o mês Outubro Rosa que fala, olha, prevenção do câncer de mama. Eu, como apresentadora, tenho que ter a responsabilidade de dizer para vocês o seguinte, não existe prevenção, o que existe é o diagnóstico precoce. Tá? Então, quanto mais cedo você detectar um nódulo ou um tumor, você tem chances de cura. Não existe nada que você vai fazer, por mais que você tenha hábitos de vida saudáveis, que você faça exercícios físicos, isso tudo diminui muito as chances de você desenvolver qualquer tipo de doença. Mas ela não vai dizer o seguinte, eu vou pra academia, nunca vou ter câncer. Então a gente tem que falar sobre isso, né, doutora? Porque não é prevenir o câncer, mas é fazer uma detecção precoce para que seja tratada. Sim, né? Com certeza. Bom, agora nós vamos falar sobre ginecologia regenerativa. Explica pra gente um pouco o que é a ginecologia regenerativa. Então, hoje é uma ginecologia um pouco diferente, né? Então, a gente visa a trabalhar na paciente e a tratar principalmente a anatomia e a função do tecido vaginal. Então, a ginecologia regenerativa, ela veio eu acho que para somar muito a tratamentos que antes nós não tínhamos nenhum recurso, né? Esse tema a gente bate muito em cima porque são alternativas de tratamentos que as pacientes nem imaginam. Inclusive, depois eu vou fazer uma menção como que as pacientes que estão em tratamento do câncer de mama podem se beneficiar, né? Então, eu te dar um exemplo, assim, o que as pacientes que procuram a ginecologia regenerativa são todas as pacientes que, de alguma maneira ou de outra, têm algum sintoma genital, tanto de ressecamento, ou perda de urina, ou frouxidão, ou flacidez, ou dor na relação, até melhorias estéticas. Então, são tratamentos com tecnologias que nos permitem resgatar, né, uma produção de colágeno, melhorando a sustentação do assoalho pélvico, melhorando a elasticidade, a lubrificação, enfim, hoje tem inúmeros tratamentos que antes nós não tínhamos esse recurso e que tem realmente mudado muito a vida das pacientes. A gente pode dizer que no meio da medicina regenerativa a gente entra na estética também do paciente. Quando você promove estimulação de colágeno, você, de uma certa forma, você acaba melhorando o tecido, né? Então tudo isso promove uma sensação de bem-estar também, Sim. né? Eu sempre falo que na verdade, é uma comparação que a gente faz quando a gente quer melhorar a pele do rosto, a gente quer melhorar um colágeno. Sim. Na questão íntima, na vagina, a gente quer resgatar o colágeno, mas para função e para tratamento. Então, isso é importante a gente dizer, porque senão a paciente associa muito só a parte estética e, é claro, a parte estética também a gente trabalha muito, porque às vezes a paciente não consegue ter relação por vergonha. Sim. Então, a gente tem inúmeros recursos que a gente faz, né, para melhorias estéticas, mas a grande maioria das pacientes que se beneficiam é funcional. Qual que é o perfil das mulheres que procuram a ginecologia regenerativa? Então, a grande maioria das pacientes que procuram são pacientes que estão na menopausa, né? Ou que entram numa menopausa precoce, como é o caso do câncer de mama, a grande maioria. O que acontece? O tecido vaginal é um dos órgãos mais acometidos, né, quando a paciente tem uma redução hormonal diminuída. Isso nem sempre só na menopausa, pode ser ou por medicação, né, que diminui o estrogênio, ou pós-parto, isso acontece bastante. A alteração hormonal, ela mexe com a mulher como um todo, né? Como um todo. Ainda mais na menopausa. Exatamente. E a região íntima é muito afetada, então a paciente tem dor na relação. O ressecamento faz parte nesse período? É o principal sintoma. Perda de urina, né? Às vezes também tem uma frouxidão, uma flacidez aumentada, isso tudo devido à questão hormonal principalmente. E essas tecnologias da ginecologia regenerativa nos fazem resgatar, retornar ao tecido vaginal como ele era quando a paciente era mais jovem. Então, por isso é importante a gente explicar, né? E não direcionar só a estética, que é muito mais funcional do que estético. Agora, você citou no começo, e aí eu gostaria de entender, as mulheres que estão tratando câncer de mama, de que forma elas podem se beneficiar da ginecologia regenerativa? O câncer de mama, na grande maioria, principalmente em pacientes jovens, né, ele é hormônio dependente. Quando isso ocorre, porque se a paciente já está na menopausa, ela tem sintomas mais graves, quando faz o tratamento, né, sintomas genitais, só que a paciente que não está na menopausa, ela entra numa menopausa precoce, né? E ela entra numa menopausa precoce abruptamente,
com medicação. Isso pode levar, às vezes, menos de um ano. A paciente pode, inclusive, ter dificuldade de ter relação sexual, de fazer exame ginecológico, ela não consegue, devido a esse ressecamento intenso, a vagina pode diminuir de comprimento, pode diminuir a espessura também, a pele fica fina, machuca. Então, se as pacientes conseguirem procurar um atendimento, um tratamento para não deixar chegar, né, a esse ponto, porque às vezes são pacientes assim, de 40 anos, de 30 e poucos anos, que apresentam esses sintomas mais avançados quando estão em tratamento do câncer. É interessante porque, assim, normalmente quando a pessoa está com câncer, tem um diagnóstico de câncer, ela fica, né, imagino que totalmente perdida. E aí a gente sabe que vários outros fatores no organismo são alterados por causa do câncer de mama. Então, por exemplo, quando você fala da questão vaginal, do ressecamento, de outros problemas que podem ser tratados com a ginecologia regenerativa, assim como um paciente que vai fazer quimioterapia, é importante fazer, por exemplo, exame de asepsia bucal. Então, assim, tem vários fatores que, para quem está tratando um câncer de mama, são importantes o acompanhamento multidisciplinar. E o programa, eu falo que ele vem para trazer isso, né? Informação. Sim. Porque falar do câncer de mama, a gente vê campanha, a gente vê nas redes sociais, a gente vê em tudo quanto é lugar. Mas o Saúde Você é um programa que tem a responsabilidade de trazer profissionais como a doutora Fabiane, que vem orientar de dizer o seguinte, ó, você tá com câncer de mama, sabe aquele outro sintoma que você não tá associando? É por causa do câncer de mama, então você precisa também tratar. E isso é muito legal. Então eu fico muito feliz de recebê-la aqui para falar de um assunto tão importante e trazendo informações que o público normalmente desconhece, né? Sim, com certeza. A paciente só se dá conta quando ocorre, né? Porque, óbvio, naquele momento que ela faz o diagnóstico, ela mexe com tudo, né? O emocional, sim. Então ela fica envolvida com o tratamento e isso e tem que ser, plausível. Mas quando passa aquele período de susto que a sim. paciente está tratada, é o momento, de repente, de procurar, que isso dá às vezes 1 ano, 2 anos, é o momento de procurar atendimento para ver se já começar a sentir alguma dor, algum desconforto, já procurar o atendimento. Agora você desenvolveu uma técnica, Gama e Figueira. Me fala um pouco sobre essa técnica. A técnica que a gente desenvolveu foi uma associação do laser, né? Que eu trabalho muito com laser de CO2 fracionado. Tá. Então, que é onde eu faço esses tratamentos da ginecologia regenerativa. E a paciente, ela tem, quando tem dor na relação ou... principalmente é desencadeada após uma dor ou quando a gente chama de vaginismo, é uma contração sim. involuntária do canal vaginal no introito, na entradinha da vagina. A paciente que tem um vaginismo primário, geralmente é pacientes que nunca tiveram relação. Paciente que tem um vaginismo secundário, secundário alguma dor, algum desconforto. Isso ocorre muito em pacientes na menopausa ou pacientes que estão em tratamento do câncer de mama. A técnica que a gente se desenvolveu é uma associação tanto do laser, porque tu melhora a qualidade da pele, melhora a vascularização, melhora a lubrificação do canal vaginal. E se a paciente ainda continua com um pouco de desconforto, a gente aplica a toxina botulínica no introito, porque relaxa e ela diminui aquela dor para ter relação. A toxina aí participando de vários e não é estético, corpo, é funcional. É funcional, Então é uma técnica que tem assim melhorado significativamente a vida das pacientes, principalmente na relação sexual e na dor, né? Porque é muito mais do que nós imaginamos, porque a maioria não fala, né? Não nos fala. Existe a vergonha? Você percebe que o paciente tem vergonha de, às vezes, falar, ai, doutora, eu tô com ressecamento. Porque é importante a paciente se sentir confortável em falar, em ter um profissional que também acolha, né? Porque é uma consulta de acolhimento, né? Geralmente, as pacientes, elas têm muito desconforto para falar, porque isso é tão íntimo, né? E, então, o legal da gente expor esses tratamentos e falar que existem, porque a paciente se identifica quando ela está vendo, né? Porque quando chega na consulta, se a gente não pergunta, muitas vezes não fala. Eles não falam, exatamente. Né? Agora, eu acho que a mídia também já está falando bastante, a paciente já chega direcionada, pelo menos para mim, ela já chega direcionada a fazer o tratamento, a dizer, eu tenho dor, eu tenho ressecamento, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho uma perda de urina. Mas sabe o que eu percebo? De uma certa forma, apesar de eu sempre ressaltar aqui no programa, que quando a gente fala de saúde, não se faz pesquisa para fazer o autocuidado, né? As pessoas têm mania de, deu um carocinho aqui, aí vai lá na internet, faz autodiagnóstico, não é isso, tá? Nada substitui o ato presencial de uma consulta médica. Mas,
a informação, você buscar conhecimento é importante. Então, hoje, os veículos de comunicação, a internet, as redes sociais, estão aí o tempo todo trazendo informação e isso ajuda muito o paciente até a conduzir uma conversa melhor. Porque antigamente as pessoas não tinham esse acesso. Imagina a pessoa chegar e falar no consultório, então eu tô com ressecamento vaginal. A pessoa se constrangia. Enquanto hoje a gente fala disso numa rede social de uma forma muito tranquila, né? Então ajuda muitas pessoas a gente abordar esses temas. Não, o intuito maior da gente falar bastante sobre isso, porque às vezes as pessoas nem leem, né? Mas o tá assistindo, ela se identifica com aquele problema. E tem um quê de esperança, né? É muito interessante a maneira que ela diz, nossa, há uma luz no fim do túnel, eu achei que nunca mais, achei que eu estava condenada para a vida, é uma palavra que elas usam muito, sabia? Eu achei que eu estava condenada com 50 anos, com 40 e poucos anos, a não ter mais uma vida sexual ativa legal. E aí é importante que venha aquele fio de esperança, né, que a pessoa precisa num momento como esse. E um outro tratamento procurado muito é a diminuição dos pequenos lábios vaginais também. Isso é um procedimento que a gente pode fazer ambulatorial. Ele é estético, né? Mas ele também é funcional muitas vezes, porque a paciente às vezes tem desconforto para pôr uma calcinha, um desconforto para andar de bicicleta, na relação às vezes o pequeno lábio, se ele é um pouquinho maior, ele entra junto no canal vaginal. Também é um recurso bem procurado. Tá certo. Conversei com a doutora Fabiane Gama, veio falar sobre ginecologia regenerativa, dar aquele recado sobre o Outubro Rosa. Mas eu quero falar uma coisa com vocês. Quando a gente fala de saúde de você, a gente está aqui trazendo informações com profissionais éticos, responsáveis e especialistas nas suas áreas. Então, o programa Saúde de Você, eu falo que é um programa de utilidade pública onde você pode fazer a sua consulta. Você quer saber como? Entra lá no nosso canal do YouTube, Duda Rodrigues, Saúde Você com Duda Rodrigues, e você vai colocar os mais variados temas sobre saúde. Então, são 8 anos falando de saúde para vocês. Então, todos os assuntos que vocês imaginam de todas as especialidades estão lá no canal do YouTube, Programa Saúde Você com Duda Rodrigues. E tem também o grupo Saúde Você Oficial, onde você vai conhecer a doutora Fabiane, que estará lá junto com todos os especialistas que nós abordamos, que nós divulgamos, que nós entrevistamos a cada semana, com todos os temas, tá bom? Um beijo para vocês. Doutora, obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Eu atendo no Rio de Janeiro, né? Depois até pode entrar no Instagram para ver com certeza, é só acessar. E em Pelotas também. Olha só, Rio de Janeiro, em Pelotas, entra no nosso Instagram. Você vai ver lá que nas postagens a doutora Fabiane está marcada. Se quiser fazer pergunta, entra direto lá em contato com ela, tá bom? Bem, doutora, obrigada muito obrigada mais uma pelo vez. convite. E seja sempre bem-vindo ao programa. Muito obrigada. Meus amores, chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer o carinho e a audiência de todos vocês e dizer que tem novidades no Saúde de Você em breve, mas eu espero vocês no próximo programa.